Olá, meu nome é Flávia Alvarenga Estevam. A comunicação que eu vou fazer aqui hoje é sobre a minha dissertação, que foi aprovada no Programa de Neurociências da UFMG, sob a orientação da professora doutora Cibele Maria Veiga Loureiro. Eu acho muito importante falar brevemente da origem dessa pesquisa, que começou lá quando eu estava na pedagogia, que eu tive a oportunidade de trabalhar em diversas instituições educacionais. Eu comecei a identificar nas diversas instituições que eu trabalhava crianças com lateralidade externa atípica associada a alguma dificuldade de aprendizagem ou até um transtorno do desenvolvimento como o autismo. O atípico de lateralidade que eu digo, no caso, crianças canhotas. E aí, durante o curso, nós tivemos uma disciplina chamada Metodologia do Ensino de Educação Física, que através da condução do professor Marcos Garcia Neira, tem um viés bastante associado à cultura corporal. Então, ele nos instigou a observar algum aspecto da cultura corporal dentro da escola, e aí foi a oportunidade que eu tive de me aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Eu percebi que em 2016 os profissionais estavam lá interferindo diretamente sobre o processo de construção da lateralidade das crianças, muitas vezes trocando objetos de mão. Então, foi possível observar bastante um impacto social, um impacto ambiental sobre a construção da lateralidade. Isso foi muito curioso de identificar e eu fiquei pensando bastante sobre os possíveis impactos disso nos processos de aprendizagem, porque como a gente sabe e também estuda na educação, a psicomotricidade, a questão do desenvolvimento motor está bastante ligado a aspectos cognitivos, aspectos do desenvolvimento psicológico e cognitivo. Então isso começou a me deixar bastante intrigada e depois que eu terminei o curso eu decidi inscrever um projeto no Programa de Neurociências da UFMG. E aí a professora Cibele aceitou meu convite para ser minha orientadora e lá fomos nós. E aí o primeiro livro que ela me indicou foi esse aqui, Cérebro Esquerdo e Cérebro Direito. Bom, esse livro deu um panorama geral dessa questão da lateralidade, tanto do aspecto ligado ao social quanto o aspecto biológico, Porque nós temos de fato essas duas lateralidades, A lateralidade que se faz externamente pelas preferências que se estabelecem entre os elementos lateralizados do nosso corpo, que não são só as mãos, Que são olhos, ouvidos, mãos e pés. E também temos uma lateralidade interna que acontece entre os hemisférios do nosso cérebro. Então nós começamos uma revisão bibliográfica que acabou se subdividindo em 3 grandes pilares. O pilar da lateralidade e aprendizagem, o pilar da lateralidade e música e o pilar da música e aprendizagem. Um dos principais dados que a nossa revisão bibliográfica conseguiu constatar é que um fator comum entre música, lateralidade e aprendizagem é a linguagem. Porque em todos esses pilares, os artigos científicos que trouxeram a linguagem dentro do diálogo entre os temas foi muito grande, foi muito presente, foi muito expressivo. Então, entre lateralidade e aprendizagem, o que a gente percebe? Existem alguns estudos que indicam que crianças com uma lateralidade atípica, elas demonstram mais dificuldades para aquisição ou desempenho inferior em tarefas de habilidades alfabéticas. Ao mesmo tempo, outros estudos mostram um dado muito interessante que inclusive está nesse livro que eu mostrei, fala sobre a porcentagem de pessoas destras e canhotas que tem a lateralidade interna típica de preferência esquerda para o processamento da linguagem. Ou seja, assim como externamente é mais comum que as pessoas sejam destras, internamente é mais comum que as pessoas sejam canhotas hemisfericamente para o processamento da linguagem. Para pessoas destras, o índice de lateralização interna atípico, ou seja, processamento da linguagem pelo hemisfério direito, é de 3%. Ao passo que para pessoas canhotas, esse índice de lateralização interna atípica
sobe para 30%, ou seja, de 3% em destros, 30% para canhotos. Então, se uma pessoa tem lateralidade externa atípica, ela também tem uma chance muito maior de ter uma lateralidade interna atípica também, ou seja, do processamento da fala no hemisfério direito e não no esquerdo. Quais as possíveis implicações disso, nós não sabemos, mas o que nós sabemos é que nós vivemos em um mundo destro, no qual esse processamento é o típico, né? É o normal, é o padrão. Bom, talvez essa diferença seja um fator que interfira nos processos de aprendizagem de habilidades linguísticas alfabéticas, como alguns estudos mostram. No pilar da lateralidade de música, os artigos mostraram que a lateralidade interna de músicos, ou seja, as assimetrias funcionais entre os hemisférios cerebrais de músicos, tende a ser menor, porque ambos os hemisférios passam a executar as funções com uma performance mais similar. É como se os hemisférios fossem mais conectados, inclusive anatomicamente, porque alguns estudos anatômicos constataram que o corpo caloso de músicos começa a ficar inclusive mais espesso, promovendo uma conectividade maior entre os hemisférios. Além disso, uma coisa que foi constatada por um dos estudos que nós encontramos é que o exercício motor bilateral exigido pela prática musical com instrumentos é um dos aspectos que contribui para esses processos de adaptação e neuroplasticidade que promovem maior integração entre os dois hemisférios. Para questões de aprendizagem, isso está muito refletido no último eixo, que é o de música e aprendizagem. Esse foi o eixo com maior quantidade de artigos. Existem muitos artigos nessa área já e que estudam a música enquanto fator indutor de processos de neuroplasticidade e que, portanto, a música, o exercício musical, a prática musical acaba por interferir e promover processos de aprendizagem não diretamente associados à música. E com ênfase, mais uma vez, a aspectos ligados à linguagem. Porque tem muitos estudos que falam sobre a maneira como a música, o estímulo musical, a prática musical tendem a favorecer processos de aquisição da linguagem, expressividade através da fala, entre outros. Então, como resumo, assim, né, como síntese geral dessa revisão que nós fizemos, a gente teve essa grande visão de que a linguagem é um fator comum central entre esses três temas, música, lateralidade e aprendizagem, e o quanto esse assunto, esse diálogo é relevante para o contexto educacional, principalmente para os primeiros anos do ensino fundamental e para a educação infantil, né? Porque hoje em dia a música na escola, ela acaba estando de um jeito muito pontual, às vezes uma música aqui ou ali trabalhadas para datas festivas, e não como uma ferramenta pedagógica diária que faz parte da rotina, com uma função, com um objetivo maior. Até porque os profissionais de educação não têm uma formação musical na universidade, mas acredito que isso seja uma realidade que precisa ser mudada, porque afinal de contas, se a gente quer pensar numa neuroeducação, né, que promova de fato a potencialidade de todas as crianças, a música precisa estar presente na rotina escolar, com essa função, né, neurocientificamente comprovada. A partir de toda essa revisão, todas essas constatações, nós desenvolvemos um protocolo que nós chamamos de protocolo de intervenção pedagógica musical bilateral, trazendo bastante referências da musicoterapia neurológica, né? Os exercícios com ritmo, a incorporação da música para coisas que precisam ser lembradas, a incorporação da música em rotina, a relação entre textos escritos e textos musicados,
falas faladas, falas musicadas, instruções rítmicas, instruções com melodia, exercício bilateral para estimulação motora, exercícios de vocalização para vogais, músicas para remeter do som de sílabas complexas. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo para o endereço no SoundCloud. Estão alguns exemplos das músicas desenvolvidas. E, bom, sempre tentando mesclar também com atividades motoras bilaterais através de instrumentos percussivos. Desenvolvemos o protocolo e fizemos então um estudo piloto, né, devidamente aprovado pelo Comitê de Ética. Esse estudo piloto, ele contou com testes iniciais, incluindo o teste de lateralidade, e ele foi feito então com uma criança de 6 anos. Então nós tivemos os testes iniciais. Através desses testes eu percebi que ela tinha lateralidade cruzada no olho, com predomínio direito, né? O que significa que ela tinha lateralidade manual e podal direitas, mais lateralidade ocular esquerda. E ela não tinha nenhuma questão oftalmológica, inclusive a mãe já tinha levado no oftalmologista no início daquele ano mesmo, e ela não tinha nenhuma questão oftalmológica, então era preferência ocular e de fato era no campo visual esquerdo. Feitas um total de 12 sessões, fizemos avaliações iniciais e depois reaplicamos essas avaliações, essas atividades avaliativas no final das 12 sessões. E ela conseguiu executar todas as atividades no final das 12 sessões. O que eu quero dizer também é que trabalho hoje numa turma de ensino fundamental, 2º ano do ensino fundamental, e eu estou buscando também incorporar isso, os fundamentos dessa pesquisa e desse protocolo dentro da sala de aula, para ver em que medida isso é possível dentro do contexto da sala de aula, né, dentro do contexto educacional. E o que eu estou percebendo é que é muito possível. E, por exemplo, quando nós estamos num contexto de sala de aula, nós temos um outro instrumento maravilhoso que pode ser usado com a música para o exercício motor bilateral, Libras. Então eu tenho trabalhado muito o uso da Libras junto com a música para promover esse exercício motor bilateral associado à música, ao ritmo. Porque, no fim das contas, a IPMB, a Intervenção Pedagógica Musical Bilateral, ela tem a intenção de promover o desenvolvimento da lateralidade paralelamente ao desenvolvimento de habilidades cognitivas, principalmente as associadas à linguagem e à alfabetização. Por isso que essa proposta é mais direcionada à educação infantil e aos primeiros anos do ensino fundamental, 1º e 2º ano, até o 3º também acho que é cabível, porque ela vai justamente nesse ponto da alfabetização. Então, por exemplo, tem uma música também do Toquinho, B, C, C, L, T, A, sou sua amiga bicicleta. Hoje é segunda-feira, depois do domingo, antes da terça. Hoje é segunda-feira. Eu vou pra escola aprender muita coisa boa e aprender um pouquinho de Libras. Brincar, aprender, crescer. Brincar, aprender, crescer. Sempre antes da meditação a gente faz essa. Nós vamos respirar para relaxar e ter foco, organização para fazer o que tem que fazer, para estudar o que tem que estudar e aprender o que tem que aprender. Vamos concentrar os pensamentos no que é importante. O C com R, cr, 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 C com R, as vogais, cra, cre, cri, cro, cru. E assim a gente vai incluindo ritmo, vai incluindo música no dia a dia escolar para promover esse desenvolvimento da lateralidade paralelamente às questões cognitivas.
Essa é a comunicação que eu gostaria de fazer para esse congresso. Espero muito que tenha contribuído de alguma forma. Muito obrigada!